Queridos, vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versos 1 até o verso 15. A gente vai ler todo o capítulo e hoje nós vamos estudar as orientações de Paulo ao pastor Tito, para ele ser instrumento de Deus e abençoar a vida daquela igreja. Tito, capítulo 2, versos 1 até o verso 15. Podemos fazer essa leitura de maneira responsiva mais uma vez. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto ao homem idoso, que seja temperante, respeitáveis, sensato, sadio na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, A fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta para que em todas as coisas seja criterioso. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor. Motivo de satisfação, não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, dei prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas. Exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Obrigado a Deus. Mais uma vez te louvamos pelo privilégio de o Senhor ter se comunicado conosco. De o Senhor de todas as coisas, se mover com tamanha graça a ponto de falar conosco. Tão pequenos, tão insignificantes somos. De o Senhor, movido pela graça, se importar conosco, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados e com um coração endurecido, agindo como inimigos do Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos trouxe a este lugar para nós nos acercarmos da sua palavra e aprendermos dela sobre o que o Senhor deseja para nós. Obrigado a Deus, te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Nesse texto, Paulo, nessa carta, estudamos o capítulo 1. Semana passada, o reverendo Gelmário introduziu o capítulo 2. E nesta carta, nós temos aqui algumas orientações para Tito pastorear a igreja de Cristo. E no capítulo 2, nós temos 3 ordens, ou 3 orientações para o jovem pastor Tito. Sobre falar. Paulo já havia, com toda certeza, antes de deixar Tito em Creta, ele já tinha dado instruções para Tito. Já havia lembrado a Tito sobre como ele deveria pastorear, e através de carta agora, ele traz 3 importantes lembranças para ele cuidar daquela igreja. O que, como pastor, ou como pastor ele deveria falar. Como ele deveria agir. E como ele deveria dirigir o povo de Deus. São 3 ordens, verso 1 do capítulo 2, versos 7 e 8 do capítulo 2 e verso 15 também do capítulo 2. E essas 3 orientações de Paulo, elas aparecem no capítulo 1, só que de maneira inversa.
Lá no capítulo 1, por exemplo, é dito que em Creta, ou na igreja em Creta, tinha um grupo de pauradores frívolos, de faladores. Verso 10 do capítulo 1. Tinha um grupo que falava à toa. Paulo diz que Tito deve falar o que convém à sã doutrina. Aquele grupo, eles professavam conhecer a Deus, mas na prática o negavam com suas más obras. Verso 16 do capítulo 1. E Paulo vai dizer que Tito deveria ter uma vida diferente da deles, ter uma vida exemplar. Aquelas pessoas queriam ter autoridade, mas eram desobedientes e abomináveis. Paulo vai dizer que Tito deveria exercer autoridade como um servo obediente e temente a Deus. Há um contraste que Paulo faz questão de colocar entre os pauradores frívolos do capítulo 1 com a conduta de Tito no capítulo 2. Então, deste simples arranjo didático aqui, a gente já pode aprender uma preciosa lição para a nossa igreja. A melhor maneira de você desmascarar o erro, a melhor maneira de você corrigir as falhas e de edificar a igreja é a melhor maneira, segundo Paulo nos ensina aqui. E o escritor aos Hebreus também fala isso no capítulo 4, verso 12, dizendo que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ele é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então a gente não pode se esquecer disso como igreja. E às vezes a igreja comete alguns erros. Por exemplo, a igreja em algumas situações espera que o seu socorro venha de pessoas. Fulano resolve o nosso problema. Da Jeremias no capítulo 17, verso 5. Maldito o homem que confia no homem. Confiar aqui é colocar a razão da sua esperança, não no sentido de confiar como a gente confia normalmente nas pessoas em situações normais, mas em relação à vida espiritual e à fé. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração. Se eu tiver confiança de vocês e confiar em vocês, mas o meu coração continuar no Senhor, isso não está errado. Se eu desejo em vocês se esquecer do Senhor, aí é maldição. Ou então as pessoas tinham a esperança de que outras nações, outros lugares viessem ajudá-los. Está no Salmo 121, texto que a gente conhece e canta: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O que eles faziam? Eles estavam esperando, cidade cercada, esperando que um exército aparecesse para ajudá-los. O exército do Egito, da Síria, não apareciam. Ou então, às vezes a igreja confia em estratégias inteligentes. Estratégias humanas. Um exemplo de pessoa que agiu assim? Sara. Quando o Senhor disse: você vai ter um filho, Abraão vai ser pai de numerosa descendência. O texto bíblico lá em Gênesis, no capítulo 16, diz que ela já havia habitado na terra por 10 anos. E essa bendita gravidez não chegava. E ela resolveu então adotar uma estratégia humana para resolver o problema. Tomou a sua serva, Agar, deu-a ao seu marido, e desse encontro nasceu Ismael. E o resultado a gente tem até os dias de hoje de uma estratégia humana para tentar resolver algo que compete exclusivamente a Deus. Mas o que a igreja nunca pode esquecer é que o seu socorro vem do Senhor. Alguém se lembra o que está escrito no Salmo 121, 2? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o ensino bíblico é que se alguém acha que vai encontrar no homem, qualquer homem que seja, a solução para as suas lutas, para as lutas que enfrenta, é um caminho errado. É um caminho que conduz à destruição e morte. A Bíblia também ensina que ficar esperando que a solução dos nossos problemas como um todo vai vir da educação que é dada nas escolas, ou leis feitas por congressistas, ou da sabedoria dos juízes, é perda de tempo. É como ficar olhando para o alto dos montes e cansar o pescoço. A salvação vem do Senhor, só do Senhor. E um terceiro erro que é muito comum nos nossos tempos, desde que eu comecei a frequentar a igreja eu tenho observado que isso acontece, é achar que a adoção de estratégias iluminadas, extraordinárias, inovadoras, vai ser o caminho de redenção. Isso é tolice. Deus age como Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, independente das nossas estratégias. Mas Ele nos fornece princípios. E, falando com Tito, através de Paulo, para pastorear uma igreja que estava colocada em uma ilha,
na qual as pessoas tinham costumes reprováveis. Paulo fala isso no capítulo 1, chamando os cretenses de ventres preguiçosos, de feras. Paulo dá a primeira ordem, a primeira orientação, está no verso 1 do capítulo 2. Vamos manter a Bíblia aberta neste texto, lá em Tito 2:1. Está escrito aí. Tito, capítulo 2, verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Com certeza, a existência dos... Não vou parar de falar essa palavra, que ela dá um nó na língua, pauradores, dos faladores frívolos, não era uma exclusividade de Creta. Não era também uma exclusividade do século I. Lamentavelmente, a verdade é que é muito comum, é bastante comum que a igreja tenha que lidar com os faladores. Essa expressão que Paulo usa se refere a pessoas que nós chamamos ordinariamente aqui de papudas, de gargantas, conversadores inconvenientes, cuja conversa não produz nenhum resultado positivo com as suas conversas vazias. Gente que fala, conta vantagem, e quando termina, não tem nada de edificante da lei. Talvez não houvesse nenhum problema se não tivesse, do outro lado, receptividade para esse tipo de conversa. A pessoa só conseguiria receber se não teria problema, mas a Bíblia diz, no livro de Provérbios, no capítulo 14, verso 15, que o simples dá crédito a toda palavra. Nem todo mundo é prudente, como diz o provérbio, que diz assim, o prudente atenta para os seus passos. O simples dá crédito a toda palavra. Nem todos são prudentes. Nem todos colocam em prática 1 Tessalonicenses 5:21, que diz que nós devemos examinar ou julgar todas as coisas e fazer o que com o que é bom? Reter. Nem todo mundo faz isso. Aliás, poucos fazem isso. Então, como lidar com os falastrões? Geralmente, os faladores, eles dominam a arte de falar. Mas que, no final das contas, são como cisternas rotas, estragadas, sem água. A primeira instrução que Paulo dá a Tito é preciso fazê-los calar. Está no capítulo 1, verso 11. É preciso fazê-los calar antes que a sua perversão se espalhe e contamine a igreja. É preciso fazê-los calar. Mas deixando de lado os perversos, Paulo se volta para os crentes, e mais especificamente para Tito, e lhe dá uma instrução clara. Tito, você tem que falar. Mas falar o quê? Se os faladores gostam de falar, os crentes não podem parar de falar. Essa é a ordem. Tito deve pregar. Tito deve anunciar. Tito deve fazer chegar aos ouvidos das pessoas a boa doutrina que ele tem guardada no coração e que é a razão da sua fé. Quantas igrejas já não sofreram porque os tais faladores entraram e quem deveria falar se calou? Já vi igrejas serem destruídas? Movimentos entram na igreja e arrebentam com a igreja porque quem deveria falar se cala. Como é que se remedia essa falação? Na orientação de Paulo, o meio de remediar essa falação frívola é pregar a sã doutrina. Não é falar qualquer coisa. Não é debater, não é contraditar. Mas é pregar a sã doutrina. E o que é a sã doutrina? Essa expressão sã doutrina significa uma doutrina livre de contaminação, livre de erro, irrepreensível em seu conteúdo e em sua moralidade. Aqui está se referindo não só ao que é dito, mas também a quem diz. E, voltando ao capítulo 1, isso está de acordo com a orientação sobre quem deve ensinar a igreja. Por exemplo, quais são as qualificações dos presbíteros descritas lá em Tito de 1:6-9? Entre outras coisas, eles devem ser irrepreensíveis. Fala 2 vezes que eles devem ser irrepreensíveis. Que eles devem ser apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Ou seja, eles não podem se apartar das Escrituras. Eles devem ter conhecimento e conduta. As 2 coisas precisam ir juntos. Tito, que foi colocado ali para isso, ele não deveria jamais renunciar a nenhuma verdade, mesmo que isso desagradasse às pessoas. Ele deveria estar pronto a corrigir todo tipo de erro. E em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4-5, diz sobre a constância que Tito deveria ter, ou que os
pastores deveriam ter, os líderes da igreja deveriam ter, nessa luta. Lá está escrito assim, 2 Coríntios 10, 4 a 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando é que Tito poderia descansar? Quando os faladores já não estivessem falando mais. Quando os pensamentos que eram opostos à sã doutrina tivessem sido totalmente dominados. Então, o ensino aqui, para concluir, é: nenhum pastor, nenhum líder que tem consciência de que foi estabelecido por Deus para conduzir o povo de Deus, tem o direito de renunciar a qualquer aspecto da verdade para agradar homens. Em Gálatas, no capítulo 1, verso 10, Paulo fala algo impressionante. Diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, nós não podemos abrir mão de agradar a Deus, porque quem busca agradar a homens está servindo a homens, não é servo de Deus. Desconsidera, inclusive, o propósito da obra de Cristo. Lá em Tito 2,14, nesse texto que nós estamos lendo, Paulo nos diz que Jesus se entregou à cruz com um propósito: criar para si mesmo, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A segunda ordem é: proceda com fidelidade. Haja segundo o ensino da palavra. Versos 7 e 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Aqui eu já tenho um problema com os animadores de auditório gospel. Já não é uma linguagem reverente. Mas a segunda instrução de Paulo a Tito visa, no texto, contrapor uma característica comum dos faladores. Eles são vazios, não têm além do som das suas palavras, mesmo quando essas são agradáveis, são envolventes. Eles gostam de falar de maneira agradável. Eles professam conhecer a Deus, e esse é o ponto aqui de Paulo. Professam conhecer a Deus, mas o negam nas suas obras. Estão cheios de si mesmos. E por estarem tão ligados à sua própria cobiça e astúcia, eles estão impossibilitados de produzir algo que vem de Deus. Lembra que Jesus diz em João capítulo 15 sobre a videira? Se nós não estivermos nele, nós não poderemos produzir nada. E os faladores que professam conhecer a Deus, no entanto, o negam, não estão nele, não são produtivos. Embora sempre tenha havido gente que pavoneia conhecimento, isso em todo lugar e em todas as épocas, nem sempre essas pessoas estão ensinando formalmente. Nem sempre elas vêm à frente para falar. Então é possível ser um falador vazio, sem ser professor de escola dominical, sem ser presbítero, sem ser diácono, sem ser pastor, sem ser comissionado para o ensino dentro da igreja. Paulo fala, por exemplo, da escolha dos presbíteros. Dizem que eles têm que ser apegados à palavra fiel. Têm que ser aptos para ensinar, lá em 1 Timóteo 3,2. Ele vai contrapor esses que são aptos a ensinar com aqueles que falam muita frivolidade, mas falam. Judas, no verso 12, do seu capítulo único, diz que eles são nuvens sem água. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, Isso mesmo. Pastores que a si mesmo se acrescentam nuvem sem água, impelida pelo vento. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, derraigadas, Você sabe qual é o desarraigadas. Você sabe qual é o problema de uma nuvem sem água no deserto? Lá na Palestina. O indivíduo está há meses sem chuva, ele vê uma nuvem e vem aquela esperança. Aí vem a nuvem sem água. Sabe, para a pessoa que está caminhando e vê uma árvore em estação de frutas, vê uma mangueira e diz assim: opa, vou me refastelar agora, matar a minha fome. Chega lá e não tem fruto nenhum.
além de continuar com sede, além de continuar com fome, ainda perdem tempo e são frustrados. Este é o mal que os faladores fazem. Falam, mas não oferecem realmente nada de proveitoso. Mas Tito deveria ser diferente. Aliás, todo cristão, todo líder cristão deve ser diferente. Todo legítimo discípulo de Cristo deve ser diferente. Ele deve fazer brilhar a luz de Cristo diante dos homens, e isto como resultado do conhecimento que ele tem do Evangelho. Além de falar o que convém à sã doutrina, ele também deve viver a sã doutrina, sendo padrão em suas ações para envergonhar com o seu procedimento, com a sua integridade, com a sua reverência, o falador submisso, que diz: eu conheço a Deus, mas com as suas ações o negam. O cristão diz: eu conheço a Deus, e com as suas ações mostra que conhece. E então, nessa orientação de Paulo a Tito, diz o que ele deveria falar a mulheres, a homens idosos, a jovens. Mas é interessante que, depois de falar sobre homens idosos, mulheres idosas e jovens, ele fala de o que Tito deveria fazer antes de falar para os servos. Por que isso? Parece estranho. Mas a ideia é a seguinte, é que Tito, mesmo sendo um líder, ele lideraria pelo serviço. E os servos, naturalmente inclinados à rebelião, ao invés de seguirem os faladores frívolos, seguiriam o exemplo de Tito, sendo humilde e submisso ao Senhor. Então, a liderança da igreja deve calar o falador? Deve contrastar a sua conduta obediente com a rebeldia dos insubmissos. Deve falar o que convém à sã doutrina, ou seja, falar com conhecimento, mas deve também viver de forma justa, sensata e piedosa. Pedro, no capítulo 2, verso 15, vai dizer: porque assim é a vontade de Deus. Que o crente vive de maneira piedosa, justa e sensata. O rebelde não está nem aí para a vontade de Deus. E Tito conhecia quem havia escrito essa carta. Tito sabia o que significava quando Paulo falava que o crente deve viver de maneira justa, sensata, piedosa, mesmo que contraria as inclinações do seu próprio coração. Porque ele sabia que Paulo um dia fora blasfemo, insolente e perseguidor. E agora Paulo não era mais nada disso. Pelo contrário, Paulo escreve a Timóteo, outro jovem pastor, dizendo que a graça lhe foi concedida, ele recebeu misericórdia para que nele, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus a sua completa longanimidade. E ele, com a mudança que houve nele por causa do Evangelho, ele servisse de modelo a todos quantos viessem a crer em Jesus Cristo. Escrevendo aos Efésios, por exemplo, ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, para que tenha com que acudir ao necessitado. Está dizendo assim, quando você conhece o Evangelho, ele muda o seu procedimento. Já os faladores que diziam conhecer o Evangelho negavam a Cristo com o seu fútil procedimento. E aqui nós vamos passar para a terceira orientação de Paulo. Exerça autoridade bíblica. Não é autoridade por força e nem por arranjos, autoridade bíblica. A Bíblia ensina que Deus, por sua graça, tem doado à igreja algumas pessoas que são especial e especialmente capacitadas para exercerem a liderança do seu povo. Liderança, ou governo, de acordo com algumas traduções, lá em Romanos 12:8, é um dom de Deus. É um chamado espiritual. E ninguém deveria jamais pretender tomar sobre si esse encargo se não fosse chamado por Deus. Pode ser dono de uma empresa, porque você quer. Você pode ser líder de uma comunidade, se você quiser. Mas na igreja, só se Deus chamar. Só é lícito de Deus chamar. Faladores gostam de aparecer, gostam de estar à frente, gostam de se voluntariar. E eu digo algo sempre que para alguns estranho. Eu digo que no reino de Deus não existem voluntários. Existem servos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Ninguém é voluntário na igreja. Nós somos servos que o Senhor chama para servir. E a Bíblia traz aqui numerosos exemplos de que Deus sempre providenciou liderança para o seu povo. O povo estava lá no Egito, Deus chamou Moisés. O povo precisava entrar na terra prometida, Deus chamou Josué. O povo estava já na terra prometida, vivendo cada um à sua maneira, Deus mandou juízes. Quando o reino é estabelecido, Deus dá reis piedosos. Quando o povo se desvia, Deus manda profetas para liderarem o povo de volta para Deus. Deus sempre tem dado líderes ao seu povo. E para a igreja cristã também não foi diferente. O Novo Testamento mostra que Jesus chamou e capacitou os apóstolos. Diz que pelo Espírito Santo ele deu à igreja profetas e inspirou os evangelistas. Está em Efésios 4, 11
e 12. E que Deus ainda hoje manifesta o seu cuidado previdente e providente para com a igreja, dando à igreja pastores e mestres, e presbíteros, e diáconos, para servirem a igreja e para guiarem a igreja. Ou seja, Deus nunca deixou a sua igreja sem liderança. E Tito, que é o destinatário dessa carta, deveria governar a igreja sem se deixar intimidar pelos adversários rebeldes. Nenhum crente fiel, e a palavra crente e fiel é a gente chama isso em português de pleonasmo semântico, nenhum crente fiel despreza o governo que deu para a sua igreja. Quando você vê alguém desprezando o governo da igreja, tem um problema chamado pecado ali. Por exemplo, em Romanos 13:1, o que é dito sobre as autoridades da igreja? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Em Tito 3:1, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. As autoridades sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Então, são textos dirigidos a crentes que a Bíblia ensina o que o crente deve fazer. Mas os descrentes têm no coração uma inclinação natural à rebelião. E você encontra a palavra rebelião na lista de frutos do Espírito? Não. Mas dissensão você encontra nas obras da carne. Inimizade você encontra nas obras da carne. Na lista dos que vão para o inferno estão lá os rebeldes, que aliás estão junto com feiticeiros e idólatras, desde o primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, verso 23. Então a rebelião é um pecado de rejeição consciente, deliberada da vontade de Deus. E Paulo chama Tito e diz: Tito, você deve governar, dirigir a igreja com autoridade através de duas práticas. Ele diz essas coisas, exorta e repreende. Duas práticas: exortação e repreensão. Qual é a diferença entre essas duas? Normalmente, quando a gente fala assim, fulano está exortando Beltrano, o que a gente pensa? Está repreendendo, mas aqui diz exortação e repreensão. São coisas diferentes. O que é exortação? A palavra exortação está aí, que Paulo escreve para Tito, significa colocar-se ao lado para ajudar, manter-se firme e seguir adiante. Alguém está caído, você se coloca do lado e diz: levanta, põe a tua mão aqui e vamos que eu vou ajudar você a caminhar. A palavra é parakalei, de onde vem paráclito, que é o Espírito que é dado para nos auxiliar. Então, exortar significa dar conforto, dar instrução ao que está caído, seja por qual motivo for, para que ele se levante, comece a andar e permaneça no caminho fiel. Então essa orientação de Paulo para Tito exortar, exercer o governo com exortação, era para os crentes. Porque é possível que alguns crentes tivessem sido mesmo engambelados pelos faladores. Caíram, precisam ser exortados. Mas havia uma outra palavra aí: repreende. Repreende significa confrontar. Repreende significa reprovar e expor à vergonha, com toda autoridade, segundo a sã doutrina, qualquer um que não se apegue à verdade e seja rebelde. Nos nossos dias isso parece tão estranho por causa do tal do politicamente correto, não é? Como assim eu vou expor alguém à vergonha? Ora, se é repreensível, deve ser repreendido. E se o que tem feito é à vista de todos, deve ser repreendido à vista de todos. Aquela norma que dizem por aí que o bom líder é aquele que elogia em público e repreende em particular, não é bíblica. É politicamente correta, mas não é bíblica. Portanto, fazendo essas duas coisas, a igreja teria tido um líder fiel. Um pastor que falava a sã doutrina, um pastor que vivia por modo digno do evangelho, e um pastor que não permitia que o mal se alastrasse na igreja do Senhor que lhe foi confiada para ele cuidar. 3 coisas que Tito deveria fazer para a gente se lembrar, para a gente não esquecer. Primeiro, falar segundo a sã doutrina. Segunda coisa que Tito deveria fazer para que a igreja pudesse ter um modelo de vida: proceder com fidelidade. E a terceira coisa é cuidar para que a igreja tivesse governo segundo a autoridade bíblica. Os crentes caídos deveriam ser exortados. Os faladores frívolos deveriam ser repreendidos e reprovados. Fazendo isso, a igreja de Creta seria uma igreja exemplar. Tito foi colocado ali para enfrentar um desafio terrível, muito difícil. Timóteo foi mandado para Éfeso para enfrentar outro problema. Éfeso era uma cidade terrível. Lembra que é lá que tem aquela gritaria durante horas, grande é a Diana dos Efésios?
Era uma cidade terrível, extremamente idólatra. Calvino teve problema em Genebra. Foi difícil. Teve que fugir de Genebra, mandaram ele embora de Genebra, foram buscá-lo anos depois. Knox, como sofreu na Escócia? A ponto de pedir: Senhor, dá minha Escócia, então tira a minha vida, não aguento mais viver nesse lugar cheio de idolatria. A vinda de Simonton ao Brasil não foi fácil. Não foi fácil. Viveu 9 anos aqui, faleceu muito jovem. Então, os líderes que são chamados por Deus, vez por outra, eles têm que enfrentar grandes dificuldades. E não deveria ser assim. A igreja não deveria ser tão difícil. Mas é. E por que é? Porque tem joio no meio do trigo. É difícil porque o inimigo semeia joio no meio do trigo. Tem gente que é crente, mas demora mais para amadurecer também. Passa muitos anos na comunhão e precisam ser exortados para não se desviarem. Eu sei que existem diferenças de opiniões entre irmãos verdadeiros, são crentes que têm diferenças de opinião, mas as suas diferenças de opinião devem ser levadas ao tribunal de Cristo, como Paulo pede a 2 irmãs, Evódia e Sinti, que pensavam diferente em algumas coisas, mas Paulo pede: eu peço a vocês que pensem concordemente no Senhor. E se a igreja agir assim, vai evitar que pastores pastoreiem gemendo, e presbíteros pastoreiem com peso. Lá em Hebreus, capítulo 13, verso 17, estou falando aqui de pastores fiéis, que fazem o que Paulo está mandando Tito fazer, falar o que é segundo a sã doutrina, e faz o que Paulo mandou a Tito fazer, proceder fielmente, exortar os crentes e corrigir os faltosos segundo o Evangelho. E a conclusão de Hebreus 13:7 é: obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Quando a igreja faz um pastor gemer, quando faz os seus presbíteros gemerem, quando faz a sua liderança gemer, eles sofrem, mas isso não é proveitoso para a igreja. Pastores devem ser fiéis, devem ser o que nós temos aqui: ensinar segundo a sã palavra, proceder retamente e exortar os crentes, corrigir os descrentes. Mas a igreja deve olhar isso e dizer: Deus tem nos dado pastores segundo o seu coração, que nos apacentam com conhecimento e com sabedoria, como foi prometido lá no Antigo Testamento.